770 pés. Essa é a altura monumental que posiciona a barragem de Oroville como a estrutura mais alta de todo o território dos Estados Unidos, erguida em meio às formações geológicas da Sierra Nevada, na Califórnia. Por que erguer uma barreira de concreto e rocha com dimensões tão colossais em uma região de relevo tão acidentado? À primeira vista, o projeto parece uma reserva hídrica comum, mas na prática, sua função é conter um volume superior a 5 bilhões de galões de água, impedindo inundações com potência destrutiva capaz de devastar todas as áreas a jusante em questão de poucos minutos. O atraso na contenção dessas cheias resultaria em uma catástrofe hidráulica de proporções imensuráveis para as populações locais. Pode-se notar como a pressão hidráulica extrema exerce uma força constante e implacável contra a face da estrutura, desafiando a resistência dos materiais empregados na década de 60. Mas isso é apenas o começo. A geologia complexa das montanhas e as limitações de engenharia daquela era transformaram a construção em um desafio técnico que muitos especialistas consideravam arriscado demais para ser concretizado com segurança. Engenheiros e operários movimentaram milhões de toneladas de terra e rocha para consolidar a fundação sobre o leito rochoso irregular. O equipamento gradualmente moldou a paisagem, enquanto sistemas de drenagem e reforços estruturais eram instalados para suportar o peso esmagador da represa. Depois, fica mais complexo. A integração entre o núcleo impermeável e as camadas externas de suporte exigiu cálculos de precisão para garantir que a barreira suportasse não apenas o peso estático, mas também o dinamismo das correntes sazonais. Vê-se como a estrutura se integra ao desfiladeiro, formando uma muralha que regula o fluxo hídrico de forma permanente. O processo de estabilização da base envolveu a aplicação de tecnologias de compactação que eram o estado da arte no período da construção. E isso ainda não é o limite. O monitoramento contínuo das infiltrações e da integridade do concreto permanece como uma operação crítica para a manutenção da segurança operacional da represa. A magnitude da barragem de Oroville demonstra a aplicação de princípios físicos rigorosos para conter a energia potencial da água acumulada. O projeto executado enfrentou as incertezas do terreno montanhoso, estabelecendo um controle definitivo sobre o curso do rio. Assim, o sistema atinge o equilíbrio necessário entre a pressão do reservatório e a estabilidade da montanha, concluindo esta fase de contenção monumental de forma estática e segura. 775 pés é a altura que define a barragem de Oroville como a estrutura de terra mais alta de todos os Estados Unidos. Situada na cidade de Oroville, no norte da Califórnia, esta construção colossal teve sua conclusão no ano de 1968. Por que uma estrutura de tal magnitude é considerada o pulmão hídrico de todo o projeto de águas do estado da Califórnia? Aparentemente, a represa funciona apenas como uma barreira física, mas na prática, ela opera como o núcleo de um sistema complexo de regulação hídrica que sustenta a região mais populosa do país. Seu reservatório tem capacidade para armazenar mais de 1 trilhão de galões de água, permitindo o controle preciso do fluxo dos rios durante o degelo da primavera nas montanhas. O equipamento gerencia o volume hídrico para prevenir inundações catastróficas durante a estação das chuvas intensas. Mas isso é apenas o começo. Durante os meses de seca severa, a barragem garante a manutenção de um suprimento estável de água para as necessidades agrícolas e urbanas de toda a Califórnia. Pode-se notar como a engenharia de 1968 foi projetada para equilibrar forças naturais extremas ao longo das décadas. No entanto, no início do ano de 2017, a infraestrutura enfrentou um desafio sem precedentes quando chuvas recordes atingiram a bacia hidrográfica. A pressão sobre o sistema aumentou de forma implacável, enquanto o vertedouro principal da barragem começava a apresentar sinais de falha estrutural. O processo está apenas ganhando velocidade. Placas de concreto com espessura de apenas 20 a 25 centímetros foram submetidas a tensões além do seu limite de suporte. Vê-se como a força hidráulica agiu de forma destrutiva quando a água começou a infiltrar por baixo das lajes de revestimento. Esse movimento gerou uma pressão de levantamento intensa e contínua,
agindo diretamente contra a base da estrutura. A rocha matriz, agora fragilizada e exposta, sofreu um processo de erosão acelerada sob o fluxo turbulento. Rochas e sedimentos se partiam com estalos e eram levados pela correnteza, transformando o terreno sólido em uma cratera massiva e profunda. Tudo só se complica à medida que o solo cede diante da energia cinética da água acumulada. O material geológico foi removido em volumes alarmantes, deixando exposta a vulnerabilidade da fundação original sob condições extremas. Daqui, a transformação do cenário se move para a próxima fase de contenção de danos e avaliação técnica. 1.800 metros. Esta é a extensão aproximada do sistema de vertedouro que precisou ser reconstruído após a crise estrutural. Para que realizar uma reconstrução de tamanha magnitude em um período tão curto? Aparentemente, o cronograma parecia impossível para as equipes de engenharia. Mas sem a conclusão imediata da primeira fase antes do período de chuvas, o risco de um novo colapso catastrófico tornaria toda a operação de recuperação inútil para a segurança da região. O Estado iniciou este projeto de reconstrução em larga escala imediatamente após o incidente, com os reparos físicos começando efetivamente em maio de 2017. A primeira etapa crítica foi finalizada até o término daquele mesmo ano, garantindo a prontidão para a estação úmida subsequente. Todo o sistema, abrangendo tanto as estruturas principais quanto as de emergência, foi totalmente reerguido até o final de 2018. Pode-se notar como o cronograma seguiu um ritmo implacável de execução técnica. As prioridades iniciais da reforma concentraram-se na remoção de todas as seções de concreto fraturadas e no reforço da fundação fragilizada que restou após o evento. A equipe de construção teve que extrair mais de 1.000 metros de extensão do vertedouro, o que resultou em dezenas de milhares de toneladas de detritos de concreto. O equipamento gradualmente operou com escavadeiras, rompedores hidráulicos e técnicas de perfuração e detonação controlada para limpar a área. Mas isso é apenas o começo. Esta fase isolada de demolição consumiu várias semanas de trabalho intenso e contínuo. Por que o processo de remoção foi tão demorado e complexo? O vertedouro possui uma inclinação acentuada que varia entre 35 e 40 graus. Essa angulação extrema dificultou severamente a operação e a movimentação segura de máquinas pesadas sobre a face da estrutura. À primeira vista, a demolição parece uma tarefa de força bruta, mas na prática exige manobras de precisão absoluta. Vê-se como os rompedores hidráulicos estilhaçam a camada de concreto antigo, enquanto sistemas de aspersão lançam água constantemente sobre a zona de trabalho. Esta medida é vital para impedir que a poeira fina se disperse pela atmosfera e comprometa a visibilidade ou a saúde dos operadores. A água também atua no resfriamento das pontas dos rompedores e reduz significativamente o risco de fragmentos de concreto serem lançados violentamente para longe. Depois fica mais complexo. Certas seções de concreto não apresentavam danos visíveis na superfície, mas possuíam um reforço interno de aço que as tornava impenetráveis para as escavadeiras comuns. Para lidar com essas áreas persistentes, a equipe perfurou centenas de pequenos orifícios em um padrão de grade densa e profunda. Em cada um desses furos foram inseridos explosivos de baixa carga e detonadores eletrônicos de precisão. Toda a fiação foi conectada manualmente e inspecionada para garantir que a detonação ocorresse de forma uniforme. Quando acionadas, as explosões controladas fraturaram o concreto exatamente ao longo das linhas planejadas pelos engenheiros. Isso permitiu que os trabalhadores removessem as seções restantes, sem causar qualquer dano ao leito rochoso natural, situado abaixo da estrutura. A poeira assenta lentamente após a detonação, revelando a base preparada. O processo está apenas ganhando velocidade com a limpeza total da superfície original do vertedouro. Uma vez que cada placa de concreto era desprendida, o material era carregado em caminhões de carga pesada e transportado para fora da zona de trabalho em lotes organizados.
Esses blocos de concreto removidos não foram descartados ou enviados para aterros comuns. Em vez disso, eles seguiram diretamente para uma zona de reciclagem instalada dentro do próprio canteiro de obras. Caminhões basculantes despejavam cada carga em uma moega de alimentação de alta capacidade. Pode-se notar como um britador de grande porte quebra as placas em pedaços cada vez menores para o reaproveitamento. O material então passava por um sistema de peneiramento vibratório que classificava os fragmentos por tamanho, desde agregados graúdos até partículas finas. Qualquer material que atendesse às especificações técnicas era transportado por longas correias transportadoras e empilhado. Esses estoques serviram como camadas de base e preenchimento estrutural para o novo vertedouro. Após a remoção completa do concreto antigo, os engenheiros continuaram a escavação no solo e na rocha que haviam sofrido erosão. O objetivo era remover qualquer material solto ou instável, até expor o leito rochoso natural e sólido. Esta fundação de rocha limpa era o requisito fundamental para construir uma estrutura muito mais forte e resiliente do que a anterior. E isso ainda não é o limite para as exigências de segurança. A construção da nova fundação de cimento sólido foi o passo seguinte após a limpeza total do local. Caminhões pesados começaram a carregar lotes de cimento seco pré-misturado com cascalho e areia para formar o concreto compactado a rolo, conhecido pela sigla RCC. Este material é especificamente projetado para estruturas massivas que exigem resistência extrema e durabilidade de longo prazo. Na estação de mistura central, um caminhão era abastecido com cerca de 21 metros cúbicos de mistura a cada 5 minutos. O veículo era enviado imediatamente para a zona de construção localizada na encosta íngreme da montanha. Uma vez no local, o caminhão elevava sua caçamba e liberava o concreto sobre a superfície do vertedouro, formando uma camada espessa e densa. Escavadeiras e tratores seguiam logo atrás, nivelando a mistura e ajustando a inclinação e a elevação com precisão de centímetros. Tudo isso para assegurar que a fundação se unisse perfeitamente ao terreno natural. Imediatamente após o nivelamento, rolos vibratórios de alta tonelagem realizavam múltiplas passagens para compactar o material. Esse processo transformava a mistura solta em uma massa de concreto densa e sólida, firmemente travada ao leito rochoso subjacente. Este ciclo de colocação, nivelamento e compactação era repetido continuamente, camada por camada. O processo prossegue até que a nova fundação atinja a espessura e a capacidade de carga exigidas pelo projeto. Tudo só se complica com as exigências climáticas. Após a compactação da camada de concreto até a densidade correta, os trabalhadores borrifavam uma fina película de água para manter a umidade. Isso é necessário para ativar o processo de hidratação do cimento e garantir a cura adequada. Nesta etapa, um acessório de nivelamento especializado montado na lança de uma escavadeira iniciava seu trabalho de acabamento. A lâmina de nivelamento larga era movida para frente e para trás, raspando pontos altos e preenchendo depressões. Graças aos controles hidráulicos e sensores de precisão, a máquina conseguia manter a acurácia em níveis milimétricos. Ao mesmo tempo, a equipe pressionava rapidamente os pinos de reforço de aço nas posições marcadas na base ainda fresca. Esses pinos preparavam a estrutura para receber a camada superior de concreto estrutural que seria aplicada em seguida. Os trabalhadores inspecionavam toda a superfície usando níveis a laser para validar a planeza final. A instalação do vergalhão revestido com epóxi verde começou logo após a validação da base. Este aço especializado é resistente à corrosão e foi projetado para suportar o fluxo de água em altíssima velocidade. Cada barra era içada, posicionada sobre pequenos espaçadores de concreto e amarrada para formar uma grade quadrada uniforme. Em áreas próximas às paredes, os trabalhadores dobravam o vergalhão para seguir o contorno do terreno, garantindo ancoragem mecânica. Vários painéis de reforço foram pré-soldados em módulos fora do local e posicionados por guindastes para acelerar a montagem.
Uma vez concluída, essa grade formava o esqueleto estrutural que suportaria todas as cargas dinâmicas da água. Com o reforço finalizado, os caminhões betoneira começaram a carregar concreto fresco diretamente da usina de mistura. A temperatura da mistura era rigorosamente controlada por meio da injeção de nitrogênio líquido. Transição para o próximo nível. O nitrogênio impedia que o concreto superaquecesse sob o clima da Califórnia, o que poderia causar rachaduras prematuras na estrutura. Os caminhões moviam-se sem parar até a base da obra, subindo a rampa íngreme para manter o cronograma de concretagem. No ponto de aplicação, uma calha ou linha de bombeamento descarregava o concreto sobre o vergalhão verde. Trabalhadores utilizavam vibradores internos e de superfície para eliminar bolhas de ar presas na massa. A placa de superfície final tinha uma espessura variando entre 30 e 45 centímetros. Esta dimensão é suficiente para resistir às imensas pressões hidrodinâmicas durante as liberações de água do vertedouro. O lançamento do concreto continuava sem interrupções do amanhecer até o anoitecer, pois qualquer pausa prolongada criaria juntas frias. Essas juntas poderiam enfraquecer a integridade estrutural do conjunto finalizado. Seção por seção, cada placa recebia um acabamento contínuo, resultando em uma superfície de alta resistência. Após o lançamento, os trabalhadores usavam longas réguas niveladoras para espalhar a mistura uniformemente por toda a área. Eles ajustavam constantemente o material ao longo das bordas das formas para atingir a elevação exata do projeto original. Em seguida, desempenadeiras elétricas ou manuais eram utilizadas para alisar a superfície e compactar a camada superficial. Este processo de acabamento também ajudava a remover microbolhas, formando uma camada superior densa e extremamente durável. Após finalizarem as bordas e cantos apertados manualmente, a equipe utilizava rolos automatizados para tratar as áreas maiores. Estas máquinas eram guiadas por sistemas de trilhos para achatar o concreto enquanto ele ainda estava em estado plástico. Os rolos vibravam e pressionavam a massa simultaneamente, densificando o material em uma única passagem. Graças a esse método de concretagem e acabamento simultâneo, a equipe aumentou significativamente a velocidade de produção. Quando o concreto atingia a resistência inicial necessária, geralmente após 2 dias, iniciava-se o corte das juntas de expansão. Serras de alta potência eram usadas para criar esses sulcos através da superfície endurecida. Essas juntas permitem que o concreto se expanda e contraia com as variações de temperatura sem gerar fissuras descontroladas. Posteriormente, os trabalhadores instalaram os tubos de drenagem subsuperficial nas posições designadas pelo projeto de engenharia. Esses dutos permitem que qualquer água que se infiltre abaixo da camada de concreto saia com segurança para o exterior. Isso evita o acúmulo de pressão hidrostática ascendente, que poderia levantar ou danificar a superfície do vertedouro. Os tubos foram protegidos com solo tratado e rochas para garantir a integridade do sistema de drenagem. Este complexo sistema inclui mais de 16 mil metros de tubulações de drenagem integradas à estrutura. Se esses tubos fossem empilhados verticalmente, sua altura total ultrapassaria 16 quilômetros de extensão. Na sequência, a equipe iniciou a montagem da estrutura das paredes laterais, utilizando um robusto sistema de reforço de aço. Painéis de vergalhão verde pré-montados no solo eram içados por guindastes pesados e ajustados milimetricamente nas laterais. Trabalhadores conectavam cada painel com amarras de arame e placas de aço, formando uma parede contínua e fortemente armada. Esta barreira é capaz de suportar as forças hidráulicas extremas geradas por fluxos de água massivos. Escoramentos temporários foram instalados imediatamente para manter a estabilidade do aço durante a fase de construção. Uma vez que o sistema de reforço estava seguro, as paredes estavam prontas para a instalação das formas de aço. O concreto fresco era bombeado através de linhas de alta pressão para preencher o espaço entre os painéis das formas. Durante o preenchimento, vibradores internos eram usados para consolidar a massa e eliminar vazios estruturais.
A parede foi construída em etapas, com cada camada sendo verificada quanto à elevação e alinhamento vertical por sistemas de laser. Quando o concreto atingia a altura projetada, a parte superior era fechada e alisada manualmente. A parede permanecia nas formas por vários dias para realizar a cura adequada antes da remoção dos moldes metálicos. Por fim, foram construídos os blocos de dissipação de energia, conhecidos como dentes, localizados na extremidade inferior do vertedouro. Essas estruturas são feitas de concreto armado e projetadas para suportar impactos massivos de água em alta velocidade. Ao dispersar a energia do fluxo, esses blocos protegem o leito do rio contra a erosão severa. O fluxo de trabalho conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação final da estrutura. 25 campos de futebol. Essa é a dimensão aproximada da colossal plataforma de concreto que a equipe de construção começou a erguer logo após a conclusão do vertedouro principal. Por que mobilizar uma logística tão vasta para reforçar uma área de emergência? À primeira vista, a encosta natural parecia estável, mas na prática, apenas uma estrutura de concreto compactado com rolo poderia suportar o impacto de bilhões de galões de água. Sem esse reforço estrutural, o terreno sofreria uma erosão catastrófica em caso de transbordamento, repetindo as falhas severas de encosta registradas no ano de 2017. Caminhões de carga pesada operam em um ciclo ininterrupto, despejando o concreto compactado diretamente na base do canteiro. Pode-se notar como o material é distribuído em camadas finas, com espessura variando entre 8 e 12 polegadas cada. O processo está apenas ganhando velocidade. Tratores de lâmina e rolos vibratórios trabalham em sincronia técnica para nivelar e adensar cada nova elevação, modificando permanentemente a topografia original. A antiga encosta natural desaparece sob uma plataforma maciça e resistente à erosão hídrica. Esse ciclo de deposição e compactação é repetido centenas de vezes, garantindo a densidade necessária para a integridade do dissipador de energia. O equipamento gradualmente transforma o solo em uma barreira intransponível, mas isso é apenas o começo. Uma inspeção rigorosa certifica que cada componente atende aos padrões de engenharia antes do início dos testes operacionais. A equipe de operações inicia a liberação controlada da água para avaliar o desempenho hidrodinâmico de todo o sistema. Vê-se como o fluxo desce pelo vertedouro com taxas de descarga aumentadas de forma gradual, permitindo uma análise minuciosa da estabilidade das superfícies. Sensores instalados ao longo de toda a extensão do vertedouro registram níveis de vibração, deslocamentos milimétricos e a pressão exercida pela água. Engenheiros observam atentamente o comportamento das paredes laterais e dos blocos de dissipação de energia posicionados na extremidade final. Tudo só se complica quando o fluxo atinge sua carga máxima de teste. O sistema permanece estável, sem apresentar sinais de desgaste, anomalias ou falhas estruturais sob estresse máximo. O novo vertedouro é oficialmente declarado seguro para a operação total após a validação de todos os dados técnicos. O fluxo de água segue de maneira controlada, confirmando que a estrutura se comporta exatamente conforme o projeto original. O material agora está pronto para enfrentar as condições mais extremas sem comprometer a segurança da represa. 600 trabalhadores. Este é o contingente humano exato que operou de forma ininterrupta para concluir cada etapa do processo de reparo técnico. A mobilização ocorreu sob um regime rigoroso de 24 horas por dia, estendendo-se por um período superior a 200 dias de atividade constante no canteiro de obras. Por que tamanha urgência na execução de uma tarefa de engenharia tão massiva? Aparentemente não é complexo o cronograma, mas na prática, a pressão era ditada pelo início iminente da temporada de chuvas na Califórnia, que impunha um prazo final inflexível para a estabilização da estrutura. O esforço logístico e técnico foi planejado para que nenhuma frente de trabalho ficasse ociosa durante as madrugadas. Mas isso é apenas o começo. O gerenciamento de centenas de operários exigiu uma coordenação precisa entre os turnos,
garantindo que o fluxo de materiais e a operação do maquinário pesado não sofressem interrupções. Pode-se notar como os refletores iluminavam a área de construção, permitindo que as escavações e o lançamento de concreto prosseguissem mesmo sob condições de visibilidade reduzida. Depois, fica mais complexo. Toda a fundamentação dos dados apresentados sobre esta obra de infraestrutura foi extraída de múltiplas fontes técnicas especializadas e relatórios de engenharia. À primeira vista, a compilação parece simples, mas na prática, ela exige o cruzamento rigoroso de informações para manter a precisão dos métodos industriais descritos. Observações sobre possíveis imprecisões técnicas podem ser registradas para análise posterior. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o canteiro de obras gradualmente se esvazia conforme os equipamentos de grande porte são desmobilizados da zona de intervenção. A poeira assenta lentamente sobre o terreno compactado e finalizado, marcando o encerramento da atividade física intensa. O equipamento gradualmente deixa o local, enquanto as verificações finais de segurança são conduzidas pelos engenheiros responsáveis. A temperatura dos componentes mecânicos cai uniformemente. O material e a estrutura atingem a prontidão para enfrentar as condições climáticas adversas, concluindo esta fase específica da cadeia de produção. O caminho da engenharia continua sem pressa.